Nós somos amigos há faz 11 anos e minha mãe nós se conhecemos, minha mãe comprou um Gol pra mim e daí ela falou, vai chamar o gurizada. Só que eu tinha meio que vergonha, né? Daí ela foi chamando todo mundo que tinha na rua e chamou o André. Daí nós jogamos lá e ele é bom, né? Joga bem. E daí foi. Somos amigos desde então. Tipo irmãos. Praticamente irmãos. Ele sempre tá aqui em casa. Sempre fazemos coisas juntos às vezes. A gente sempre sai junto. No dia 12, depois da EBD, nós fomos para a fazenda do Rafael e da Rejane, resolver os negócios, e na volta eu fui desviado do pneu do caminhão e fui para contramão. Aí na hora que eu fui voltar para minha mão, a rabeta da estradinha, a traseira dela, deu uma rabiada. Aí eu fui e contornei o volante para a esquerda pouco, mas foi quando eu perdi o controle. No momento que eu perdi o controle, eu dei uma olhada pro Lucas na fração de 1 segundo, assim, foi muito rápido. Eu só consegui ver o rosto dele de susto, assim. E no momento eu não vi mais nada. O carro virou, só os barulhos. E na hora que ele parou, foi quando eu acho que eu tive a lesão no rim, que foi quando eu fiquei sem ar. Mas nisso tudo, nesse momento, quando o carro estava capotando, eu só conseguia pensar nele. Puxa vida, o que está acontecendo? Não acredito que isso está acontecendo com a gente. Aí na hora que o carro parou de pé, normal, com as 4 rodas para baixo, eu voltei a respirar e eu só queria sair e encontrar o Lucas. Só isso que estava na minha mente, onde que o Lucas estava. Eu consegui abrir a porta e na hora que eu abri a porta, eu vi ele escorado na cerca, assim, e já fui até ele, fui orando, pedindo ao Senhor, repreendendo tudo aquilo que estava acontecendo, porque só Deus. Aí eu peguei, tirei ele da cerca e coloquei a cabeça dele na minha perna, assim, né? E no momento em que eu cheguei nele, passou uma caminhonete. Na hora que a caminhonete passou, assim, eu pedi pra parar e pedir socorro, pedir ajuda. Aí saiu uma mulher, e essa mulher eu pedi pra ela ligar pra ambulância, ela ligou pra ambulância. Depois eu pedi pra ela ligar pro Rafael. Aí ela ligou pro Rafael, avisou tudo o que estava acontecendo. E nesse momento todo eu não parava de orar. Meio na frente de todo mundo. Não tive vergonha. Mas eu sabia que Deus ia ouvir a minha oração. Que Ele ouviu a minha oração. A gente estava no domingo de manhã. A gente estava no escritório, eu e a Rejane. Eu na minha sala, e ela na dela trabalhando. Quando eu recebi uma ligação. Eu até não costumo atender o telefone domingo de número estranho, mas graças a Deus eu atendi. Recebi a notícia sobre o acidente, que os meninos tinham capotado o carro na estrada do Taboco e que o André estava bem, estava consciente, só que o Lucas ele estava no estado mais grave. Até então não sabia que estado seria esse, mas era no estado mais grave. Nós andamos cerca de uns 15 minutos até chegar até o local. Ele não estava mais no local, ele já tinha sido removido por essa pessoa que o socorreu. Ele estava dentro de uma caminhonete, a ambulância parou e nós paramos logo atrás da ambulância. E foi quando a gente teve o primeiro contato visual com o Lucas. Né? Ele desacordado, sangrando pelo nariz, pelos ouvidos, se debatendo, com os olhos virados. E foi muito difícil pra gente aquele momento, que aí a gente viu quão grave era a situação dele. Logo assim que a gente entrou no carro, que a gente saiu do escritório, eu já liguei pro pastor Mauro. E na mesma hora, ele perguntou onde que era o acidente, aí ele foi até lá. E após eu deixar o Lucas com a Rejane indo na ambulância, eu fui até o André, até o local do acidente, onde tinha acontecido o capotamento. E chegando lá, o André estava muito assustado, com muita culpa, sentindo muita culpa por tudo que aconteceu. E naquele momento eu só pensei em cuidar dele, em protegê-lo, e botei dentro do carro e levei. Fui a caminho do hospital também. Quem olha o carro não diz que as pessoas sobreviveram. O carro ficou completamente acabado. O teto rebaixou até a altura do capô. Só Deus mesmo para explicar como que eles saíram com vida daquele carro.
logo depois de Rafael ter desligado o telefone, informando o acidente, o Espírito Santo disse claramente para mim: se você não orar, o Lucas e o André vão morrer. Eu entendi naquele momento que Deus estava falando no singular, mas eu precisava agir no plural, assim como quando aconteceu lá com Abraão, em Gênesis, quando o Senhor diz para ele: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E Abraão entende que isso era um comando de Deus para ele e, evidentemente, toda a sua casa. Na hora que o Rafael falou para mim do acidente, o Espírito Santo disse: se você não orar, eles vão morrer. Eu entendi que Deus estava me convocando para, por meio de mim, também convocar a igreja para a oração. E foi exatamente isso que eu fiz. Fui lá ao local do acidente, porque o Rafael precisava de apoio, os meninos precisavam de apoio. Graças a Deus, encontrei-os no caminho, Rafael com o André, e André veio para o meu carro e eu trouxe o André para o hospital. Mas assim que eu voltei para casa, convoquei a igreja para oração, exatamente como o Senhor tinha dito. Então, foram mais ou menos 2 horas de clamor aqui em casa, na varanda de trás, e a presença de Deus era muito, muito intensa. E naquele momento, a Karina, durante a oração, chegou e, conforme um sinal que ela havia pedido ao Senhor, o sinal aconteceu de que ela precisava me contar um sonho que tinha tido naquela semana. E de quinta para sexta, o acidente foi no domingo de manhã, de quinta para sexta, o Senhor tinha falado com ela em sonho, mostrando 2 jovens da igreja vindo a óbito. E naquele momento eu disse para ela: filha, o Senhor me falou que se não houver oração, os meninos morrem. Mas quando terminou o clamor aqui, que foi maravilhoso, a presença de Deus muito intensa, muita lágrima, muito clamor mesmo diante do Senhor, o nosso coração estava sendo rasgado aqui, vários irmãos rasgando o coração. Eu e minha esposa subimos, fomos para o quarto, e ali eu dobrei meu joelhinho e fui perguntar para o Senhor: Senhor, me dá mais detalhes sobre o decorrer dessa história. Daqui para frente, o que eu devo esperar e como eu devo agir? E o Senhor me levou para esse texto, Atos capítulo 27, que fala sobre o naufrágio de Paulo. E eu vou ler especificamente a parte em que o Senhor promete algo. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Quando o Senhor falou isso, eu entendi, os meninos vão viver. Quando o Rafael falou para mim que o Lucas tinha sofrido, os meninos tinham sofrido um acidente, eu não imaginava que o acidente era na proporção que foi quando a gente encontrou com o Lucas no local do acidente, né? E no caminho eu falei para o Rafael ainda assim: Rafael, como que é grave? Ele disse: não sei, mas um não sei assim bem negativo mesmo assim. E aí, chegando lá, quando eu olho para o meu filho dentro de uma caminhonete, quando eu vi ele com o nariz sangrando, o ouvido saindo sangue e com os olhos assim, tava virando os olhos mesmo, né? E ele estava em coma já. E aí eu fui dentro da ambulância do bombeiro, né, do carro do bombeiro, junto com o Lucas até o hospital de Aquidauana. E eu fui falar com o Lucas na hora que eu estava dentro do carro do bombeiro. E o bombeiro falou: minha senhora, ele não está te ouvindo, ele está em coma, ele não está te ouvindo. E chegando ao hospital, a médica que recebeu ele lá, já colocaram ele direto para a emergência, e eu não tive assim nenhum esclarecimento assim na hora, só foi direto para a emergência. A única coisa foi que a gente vai ter que entubar ele, e começaram o processo de entubar. Eu falei assim: eu quero saber se aqui vai resolver, e a médica falou: não, já temos a suspeita do traumatismo craniano, mas a gente precisa da confirmação com uma tomografia que vai ser já realizada.
mas já tem uma suspeita grande do trauma na cabeça. Eu falei, então ele vai ser transferido, provavelmente. Então eu comecei a ligar para as pessoas que eu poderia conseguir essa vaga em Campo Grande, na Santa Casa. Mas nesse momento só estava eu e o Lucas no hospital, né? Nesse momento eu, assim, não sabia, assim, o que eu deveria fazer. A única coisa que eu pensei, assim, é que eu tinha que agir em algum momento. Além de eu pedir muito, muito, muito mesmo a Deus, assim, para ter misericórdia da vida dele, eu pedi para Deus me orientar. E a orientação que, para mim, assim, que eu recebi de Deus mesmo, era que eu tinha que conseguir essa vaga para Campo Grande o quanto antes. Então, eu liguei para todas as pessoas que eu tinha contato, e foi que, graças a todas as pessoas que se mobilizaram, lógico, né, que teve aquele que conseguiu mesmo, né, e a vaga para ele, mas isso era 11 horas da manhã, quando eu comecei a fazer as ligações, e eu só consegui essa vaga às 4 horas da tarde. Quando o Rafael me encontrou, que ele chegou no local do acidente, eu estava lá ainda, o Lucas já tinha sido levado. Ele viu que eu estava triste, se sentindo culpado, e me deu um abraço, assim, e me levou pro hospital. No caminho, a gente chegando já quase na cidade, a gente encontrou o pastor vindo também. Aí o Rafael me deixou e eu segui com o pastor pro hospital. Cheguei no hospital e fiquei em repouso. Eles achavam que eu estava bom, fisicamente eu não demonstrava nenhum hematoma, nada, e recebi alta no domingo mesmo. Mas depois que eu recebi alta, eu tive... minha situação piorou. Fiquei mal e eu voltei de novo pro hospital. Fiz o exame e constataram que eu tinha um trauma no rim. Aí eu fui encaminhado para Campo Grande. Chegando em Campo Grande, os médicos me fizeram os exames e constataram que meu estado era grave. De 0 a 5, o grau da minha lesão era 4 e eu corria o risco de perder o rim ainda. Lá no hospital da cidade, depois que eu cheguei com o André, ao passar um tempo que foi feita a tomografia no Lucas, teve um médico que se encontrava lá no local que veio conversar comigo. E ele viu a tomografia e me disse que o Lucas tinha sofrido uma hemorragia cerebral muito grande. Cerca de 60% do cérebro dele, da caixa craniana, já estava tomado de sangue. O cérebro dele estava ocupando apenas 40% da caixa craniana. E que, como as palavras dele, que o Lucas não deveria chegar em Campo Grande. Que se não fosse um rapaz jovem, ele já teria morrido. E que seria muito difícil reverter essa situação. E foi aí que a gente entrou em contato com outras pessoas também, que foi feita toda a mobilização em oração pela vida do Lucas e do André. Mas foi muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu tinha aquela notícia, eu não podia passar para a Regiane. A Regiane não tinha por que ela saber daquilo naquele momento. Eu tive que guardar para mim. Foi quando eu conversei com a pastora, e ela foi com quem eu desabafei e contei tudo isso, e foi muito difícil. Na verdade, em algum momento passou-se até um sentimento de obediência. Não, Senhor, se eu tiver que levar a vida dele, seja feita a sua vontade. Mas a pastora me deu uma palavra muito importante dizendo que não. Enquanto ele estiver vivo, a gente vai orar pela vida dele. Que a gente tinha que ter essa esperança, essa fé que Deus ia reverter essa situação. E foi quando realmente, assim, eu fui buscar em Deus mesmo, fui aos pés do Senhor, pedindo pela vida dos meninos. Bom, aí, enfim, conseguimos a vaga para Campo Grande, e o Lucas, às 4 horas da tarde, nós fomos na UTI móvel para Campo Grande, e juntamente com 2 enfermeiros e um médico, né? E aí eu fui orando, e quando chegou ali no Poço Correntes, que é mais ou menos no meio do caminho, o meu celular começou a pitar. Era um monte de mensagem, e eu abri para ver as mensagens, e eu
foquei numa mensagem que não tinha nem nome, assim, mas aquela mensagem me chamou a atenção. Penso que o Espírito Santo me direcionou para aquela mensagem, e aquela mensagem falava claramente assim para mim: você é mãe, clama pela vida do teu filho. E Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração que eu tinha que pedir para ser transformado toda aquela situação que estava acontecendo aqui da ONU, aqueles exames. Eu comecei a pedir uma mudança, eu pedi transformação naqueles exames, e eu fui dali do Correntes até chegar lá em Campo Grande pedindo, e pedindo, e pedindo. E chegamos em Campo Grande, o Lucas vivo, como o médico tinha dito para o Rafael, que ele não chegaria vivo, mas ele chegou vivo em Campo Grande. E chegando em Campo Grande, eu fui dar entrada lá nas coisas dele, e já entraram com ele lá para dentro da Santa Casa. E o médico, o neurologista, neuroclínico, né, que já estava nos esperando lá, ele chamou o Rafael e o meu pai lá dentro para explicar a situação do Lucas. Mas eu queria também participar, eu queria saber a real situação que estava acontecendo com meu filho. Eu pedi para entrar lá. E eu entrei, e o médico explicou a situação dele, assim, o risco dele morrer era muito grande, muito grande mesmo. Ou seja, ele realmente precisava de um milagre de Deus para ele poder sobreviver. E ele sobrevivendo, ainda tinham as sequelas, que o médico foi bem claro, assim, me mostrou pra gente os exames, a tomografia e tudo, e eu ouvindo tudo aquilo, assim, ainda clamando pela vida do meu filho, nem pensando em sequela, nada, eu queria a vida do meu filho. Naquele momento, assim, eu falei assim: doutor, o senhor que vai operar o meu filho? Ele falou: sou eu, sim. Eu falei assim: será que eu posso orar com o senhor? Ele falou assim: claro. Pedi para ele se levantar, e eu orei, pedi para Deus usar ele da melhor maneira possível, assim, para poder salvar a vida do meu filho. Enquanto nós estávamos orando como igreja na varanda, o Senhor deu uma visão para minha esposa. Ela via um cérebro coberto de sangue, mas à medida que nós íamos orando, aquele sangue se tornava um pequeno círculo, uma espécie de cisto. E foi daí que a gente subiu para o centro cirúrgico, e lá nós ficamos aguardando o médico passar outras informações. Chegando lá em cima, no centro cirúrgico, ficou eu e o Rafael lá ajoelhado num banco lá, num corredor, orando sem parar pela vida dele. E daí o médico voltou, fez novos exames, fez uma nova tomografia e falou: olha, eu tenho notícias boas para vocês. A situação dele mudou, porque era uma situação, como o Rafael tinha dito, né? 60% estava tomado de hemorragia da cabeça, né? E, na verdade, ele tem um cisto aracnoide, né? Que, na verdade, fica pouco dessa hemorragia. E foi no cisto aracnoide que deu esse sangramento todo. Então, isso é uma coisa boa. Eu falei assim: tá ótimo, isso é uma boa notícia, Deus já está agindo, e vamos continuar orando. Daí ele falou só que ele teve outros problemas, né? Que ele teve uma hemorragia entre o pulmão e o tórax, e ele também teve um esmagamento na vértebra L2 da coluna. Mas da coluna pode ficar tranquilo, isso daí é o que menos preocupa, né? E agora, sobre o pulmão e o tórax, essa hemorragia, vai vir outro médico falar com você. Talvez seja necessário fazer a cirurgia primeiro do pulmão tórax, para a gente acabar com essa hemorragia, para depois fazer da cabeça. Então, aguarda um minutinho. E nisso a gente continuou orando, e daqui a pouco veio o médico que cuidava dessa outra parte e falou: olha, uma notícia boa, porque um dreno vai resolver a situação dessa hemorragia, não vai precisar de cirurgia. Eu falei assim: nossa, Deus maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, Deus estava agindo em todo momento, assim. Aí, depois de
mais ou menos umas 4 horas de cirurgia, 3 horas e meia, 4 horas, o médico saiu de lá e falou: a cirurgia foi um sucesso, o Lucas está bem e agora ele vai para a CTI e a gente precisa vocês precisam ter um pouco de paciência porque ele vai ter um tempo para ele acordar, não sabemos como ele vai acordar, né? Então, assim, ele ainda está em risco de vida. Então, assim, vamos continuar acreditando. E fora também que essa cirurgia da cabeça, normalmente eles tiram o osso da cabeça, guardam na barriga para o cérebro poder desinchar. E no caso dele, o cérebro abriram a cabeça, fizeram a limpeza do sangue, o cérebro voltou ao tamanho normal e não precisou guardar o osso da cabeça aqui. Quer dizer, o osso já voltou para a cabeça dele. Eu até me arrepio, assim, por causa que ele ficou perfeito. Deus é perfeito demais. Deus é perfeito demais. Eu fiquei 15 dias internado no hospital. Nesse tempo pude perceber o agir do Senhor na minha vida, através das orações de todos. Um trauma de nível 4, regredindo, não precisei de cirurgia. E hoje eu tô bem, graças a Deus, e vejo quanto Deus é maravilhoso. Quando eu estava no hospital, eu tive uma visão que realmente simbolizava a guerra espiritual que estava acontecendo. Eu vi muitos pretos que desejavam a minha morte. E daí, só que eu fui acolhido por um vulto branco, bem branco e bem iluminado. Muito iluminado e brilhava muito. Os vultos negros não conseguiam chegar perto de mim por causa dessa proteção. O Lucas foi operado no domingo, no dia 12 de março, e logo em seguida ele foi pro CTI. E na quinta-feira, no dia 16, ele já acordou. Desde a terça-feira ele já estava tendo uma resposta, que já estavam abaixando o sedativo, mas na quinta-feira ele acordou de vez e já tiraram o tubo respiratório dele. Foi uma surpresa pra gente, porque foi muito rápido, a gente já estava até pedindo a Deus paciência, porque os próprios médicos falavam: olha, a gente não tem nem como dar um prazo de quando ele vai acordar, pode ser que demore um mês ou mais. A gente já estava preparado assim para ficar o tempo que fosse necessário. E pra gente foi uma surpresa muito grande chegar lá e o Lucas já tá acordado, ele tava se alimentando já, com a ajuda da enfermeira. E logo em seguida, 2 dias depois, ele teve alta do CTI e ele foi pro quarto, foi pra enfermaria. E a médica que deu a alta para ele do CTI falou pra gente: olha, pela tomografia dele não tem como explicar. A tomografia dele é de alguém que está em coma. E ele, além de não estar mais em coma, ele já está podendo ir para a enfermaria. E é muito bom a gente ouvir isso de médico, porque eles são tão céticos, né? E ela falar assim: se vocês acreditam em Deus, porque só um milagre para explicar o que aconteceu com eles. Quando eu acordei, minha mãe me entregou meu celular e eu vi aquele monte de mensagem carinhosa que eu tinha recebido, mensagem de força. Assim, eu fiquei muito emocionado, fiquei só com vontade de chorar e agradecer a todas aquelas mensagens, e agradecer a Deus também. E foi muito bom pra mim. Recebi muitas pessoas aqui em casa, gente que eu nem esperava, mas que compareceu. E eu fiquei muito emocionado quando veio o pessoal da igreja pra cá, que realmente me trouxe bastante comoção, assim. E eu fiquei muito feliz. Só tenho a agradecer, só. Eu não imaginava tanta oração, mas eu fiquei muito feliz. Eu agradeço a todos que oraram. Hoje já faz um mês, o Lucas tá se recuperando muito bem. Logo nos primeiros dias que ele chegou em casa foi muito difícil, porque ele tinha muito receio, ele estava ainda um pouco traumatizado com o acidente. Mas após uns 4 dias ele já começou a ter uma recuperação muito ascendente, muito rápida. E Deus tem abençoado muito a vida dele. Nesse 32 dias após o acidente, ele já tem sua vida normal, já está voltando a estudar, está voltando a fazer praticamente todas as atividades que ele fazia.
Hoje a única coisa que ainda impede um pouco o Lucas é a lesão na coluna, mas é só questão mesmo de calcificar, que ele já vai estar completamente recuperado. E por tudo que aconteceu desde o início, desde todas as situações, cada detalhe, só Deus para explicar como foi tão rápido essa recuperação do Lucas. E a gente fica muito feliz porque se não fosse toda essa corrente de oração, todas essas pessoas que abraçaram realmente a causa, sabe? As pessoas que nos apoiaram, choraram junto com a gente, sabe? Ficaram felizes quando a gente teve notícias boas. Assim, tudo isso realmente conseguiu passar pra gente o que é realmente o amor de Deus, né? O que é realmente o amor de Jesus Cristo. Sentir a dor do próximo. E isso foi muito especial. Hoje eu creio que tudo isso aconteceu com propósito. Deus pegou toda essa situação adversa e transformou numa bênção. Foi uma situação que trouxe mais unidade à nossa família. A gente se sentiu muito amado por todos os nossos irmãos da igreja, porque toda a Pibal abraçou essa causa assim, de uma forma que a gente nunca tinha presenciado. E realmente a gente fica muito grato e tem que dar toda a honra e toda a glória ao Senhor por tudo que fez na vida do Lucas e na nossa vida. Depois do acidente, a gente pôde perceber o quanto a vida é curta, é passageira. E sabendo disso, Deus nos deu uma segunda chance para vivermos para a honra, glória e fazer a vontade dele. E a nossa história vai mudar a vida de muitas pessoas. Diante do acidente e de tudo que os médicos disseram, que eu só tinha 1% de chance de vida, mas a mão de Deus estava sobre mim. E eu sou a prova viva de que Deus realiza milagres ainda hoje.